Boa noite. Hoje nós vamos estudar o primeiro versículo do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Então nós recentemente encerramos aquele longo capítulo 10, onde nós vimos como tópico central a noção de missão à luz do Evangelho, missão segundo os paradigmas, os padrões do Evangelho, e especificamente um conjunto de orientações de Jesus para os discípulos sobre o que é ser discípulo do Evangelho. O que é vivenciar o Evangelho de forma a ser, para os outros irmãos, para os semelhantes, um farol de navegação. Aqui no interior de Minas a gente não sabe muito dessas coisas, mas a televisão, os livros nos permitem conhecer alguma coisinha sobre o litoral. O pessoal do litoral vai saber disso melhor que a gente. Mas toda a costa, todo o litoral, possui lá os seus faróis. Farol de navegação é aquela torre, no topo dessa torre tem lá uma luz, né? Hoje a luz elétrica, antigamente, lá no período do expansionismo marítimo, se usava até o óleo de baleia, né? Como combustível para manter lá uma chama que iluminaria os caminhos, né? O bordejamento dos navios. Então, muitas vezes na costa, a costa ela vai ser mais perigosa para o navegador, Tonzinho, que o próprio alto mar. Oferece mais escolhos, mais perigos, rochedos, obstáculos, invisíveis, submersos, que se o navegador não souber que ele está se aproximando do litoral, que ele está se aproximando da costa, a navegação pode ser muito arriscada. Então, a nossa existência no plano físico é uma espécie de navegação costeira, a chamada navegação de cabotagem. Essa navegação perigosa, né? Guimarães Rosa ainda dizia, viver é muito perigoso. Então, essa navegação perigosa próximo da costa. E aí algumas pessoas, muitas vezes familiares, companheiros de trabalho religioso, às vezes estranhos mesmo, que surgem da nossa vida de forma inesperada, se tornam esse farol, nos iluminando e nos alertando, olha, viver é perigoso. Então, atenção redobrada em cada movimento no leme. É isso. Pessoas lúcidas, corações espiritualmente lúcidos, na nossa infância, na nossa adolescência, sobretudo as nossas mães, né? Elas são esse farol, nos iluminando a existência e nos lembrando, olha, é preciso atenção, é preciso cuidado, é preciso, usando agora uma palavra que o Jesus utilizou, vigilância. Certo? Vigilância. Todo o discurso do capítulo 10 foi pautado nesse critério. Jesus dizendo aos discípulos, sejam o farol na vida de muitos, convocando esses muitos à vigilância constante. Na navegação do Mediterrâneo, aí a gente recorre à literatura clássica, ainda existia um perigo maior próximo ao litoral, nos rochedos das ilhas. Sabe qual era, senhor Adelmo? Sereia. Então a mitologia grega nos traz esse símbolo poderoso. Os navegadores navegando lá, navegação de cabotagem ali próximo à costa, e as sereias, esse ser mitológico, cantavam. E aí, fascinados, embriagados, entorpecidos pelo canto das sereias, eles se lançavam ao mar para se aproximar delas.
E aí a embarcação batia nos rochedos e afogando, as sereias vinham e devoravam eles. Sabe o que a sereia simboliza? Ela simboliza as fascinações, os encantos fugazes, passageiros, transitórios do mundo. Os prazeres humanos, demasiadamente humanos, que muitas vezes vão ser na nossa vida, sabe o quê? Canto das sereias. O navegador desatento, o navegador distraído, invigilante, cai fácil no canto hipnótico das sereias do mundo. Dinheiro excessivo pode ser sereia cantando. Sexo fácil pode ser sereia cantando. Poder político pode ser sereia cantando. Por que eu estou dizendo pode ser? Porque na mesma mitologia clássica, Ulisses, ou Odisseu, teve o cuidado de se amarrar à embarcação. Ele se amarrou ao leme para não cair no canto das sereias. Vocês sabem qual que é o leme no qual nós devemos nos acorrentar? O Evangelho. É aquilo que nos dá direção. Se você estiver preso no timão, se o timoneiro estiver preso no timão, a sereia pode cantar o tanto que for, se esgoelar de cantar, que a navegação, a trajetória dele continua segura. Agora, sem esse ponto de apoio, cai fácil no canto da sereia. Versículo de hoje, versículo 1 do capítulo 11. E sucedeu que, concluindo suas recomendações aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e proclamar nas cidades deles. Vamos ler mais uma vez. E sucedeu que, concluindo suas recomendações aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e proclamar nas cidades deles. Então Jesus, vamos imaginar uma situação lá muito espontânea, muito doméstica, possivelmente na casa de Pedro. Isso não dá para precisar, a gente imagina, porque é onde quase sempre eles se reuniam de forma mais íntima, né? Só Jesus e os 12. Então eles sentados, né? Comendo uma uva, passa, um damasco, uma tâmara, um pedaço de pão, e Jesus conversando agradavelmente, só que com gravidade, né? Com seriedade, com aqueles 12 companheiros. Concluído o discurso, ele se levanta e começa a visitar as cidades do lago. Quando diz as cidades deles, são as cidades do lago. 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, máximo 10 quilômetros uma da outra. Então, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e as aldeias de pescadores, né? As aldeiazinhas aqui do litoral brasileiro, sabe? As aldeias, uma pertinho da outra. Então, cada um, a maioria era de Cafarnaum, mas cada um podia ter vindo de uma cidade diferente, né? Dalmanuta, Caná, até Caná, que é um pouquinho mais distante do mar da Galileia. Então Jesus sai em peregrinação. Toda a estrutura do Evangelho de Mateus, ela funciona assim. Né? A Ila comentou isso no nosso aniversário de 5 anos. Não sei quem vai se lembrar disso. E eu já tinha falado isso com vocês algumas vezes também. O Evangelho de Mateus, a dinâmica dele é discurso, ação. Discurso, ação. Discurso, ação. Sempre assim. Então, uma sequência de 1 capítulo, 2 capítulos até, Jesus discursando. Quando ele conclui o discurso, sempre inicia o versículo seguinte dessa maneira. E concluindo o seu discurso, aí o que ele começa a fazer? Agir. Aí vem sequência de curas, aí vem feitos miraculosos,
Aí vem Jesus agindo. E no meio dessa nova ação, também ele diz coisas extraordinárias, atreladas à ação. É o que vai começar a acontecer aqui. Só que esse versículo 1 é um versículo de apresentação. Vamos imaginar que o Evangelho de Mateus é uma grande peça teatral? Hoje não muito, mas na antiguidade tinha a figura do arauto, né? Ou corifeu. Então é aquele sujeito que apresentava a peça. Teatro infantil ainda tem disso. Essa época nós estamos gravando hoje próximo ao Natal, né? Então tem os autos de Natal. Muitos aí devem ter ido ver os autos de Natal das criancinhas, dos netos e sobrinhos e filhos. E aí tem lá o que lê, o narrador da peça, né? O que lê as partes pontuais da peça, quando ela vai mudar de cena, de ato. O Mateus aqui, ele está agindo como um arauto nesse sentido. Ele está anunciando, está dizendo, olha, agora ele vai parar de falar e vai começar a agir. Só que ele faz isso de uma maneira tão inteligente, e eu reforço algo que eu já falei para vocês muitas vezes. Existe uma inteligência literária nesse livro que pouca gente percebe e se dá conta. Existe uma competência para escrever, para narrar e para condensar alta teologia em poucas palavras, em poucos vocábulos, que é coisa de gênio. Querem avançar o negócio? Vamos destacar aqui primeiro, vai aparecer aqui no cantinho da tela, está lá no quadro. Vamos destacar primeiro, ensinar e proclamar. Então, as duas primeiras palavrinhas que a Juju destacou aí pra gente. Ensinar e proclamar. Que não são sinônimos. Quando você ensina, você está proclamando, mas não necessariamente quando você proclama, você está ensinando. Nós vamos colocar aqui o ensinar com um nível de profundidade e de eficácia que muitas vezes a proclamação não tem. Proclamar é anunciar, é verbalizar. Proclamar é chamar a atenção de muitos para uma pessoa ou uma realização de forma oral ou escrita. Nessa época, no tempo de Jesus, quase sempre oralmente, né? Então, a proclamação é a anunciação, a vociferação. Tanto que algumas traduções desse versículo traz pregar. Pregão. Sabe o pregão? O sujeito que passa na rua, o pregoeiro, e passa assim, ó, da Maria, a melancia da Maria, não é assim? Aqui em Uberaba tem um que passa assim, olha o picolé. Isso aí é pregão. Aquele pregoeiro, tem os leilões também, não tem? Os leilões, o sujeito que fica gritando. Ele está chamando a atenção de alguém através do verbo, de um canto, de uma trovinha, de uma estrofe, de um verso. A ideia é chamar a atenção. Só. Pregar é isso. Um orador espírita, um padre com grande poder de oratória, um sacerdote com poder de oratória, um pastor evangélico. Aquilo que acontece no processo, né, de ensino e aprendizagem, porque quem ensina também está aprendendo, nós vamos falar sobre isso, mas através da palavra. E aqui nós estamos destacando a palavra. Esse processo, ele pode chamar atenção, mas não necessariamente ensinar. Não necessariamente ensinar. Agora, alguém pode não dizer coisa alguma, não abrir a boca e ensinar grandes lições. Vocês concordam ou discordam disso? Não é? Não é, Carlão? Só você abrir a boca, né, Sadel? Não abre a boca
e dá uma lição que marca a gente para o resto da vida. Os gritos do silêncio, né? Tem um provérbio árabe que diz que o silêncio é a música de Deus. Existem frequências inaudíveis à ausculta humana, numa ação generosa, num ato generoso, que só o coração é capaz de captar. Perceber e captar. Só o coração. É a antena capaz de captar essa frequência inaudível, contida num gesto de generosidade. Aí o Emmanuel, em cima desse ponto, ele escreveu no livro Fonte Viva, capítulo 116, uma lição intitulada Ir e Ensinar. E aí ele está falando de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que nós vamos estudar daqui mais ou menos uns 12 anos, que é, portanto, ide e ensinai. Jesus deu essa ordem, os verbos todos do imperativo, hein? Ide e ensinai. Está dizendo isso para os discípulos. Só que as ordens de Jesus, né, as falas dele no imperativo, têm um peso psíquico tão grande. A fala de Jesus é tão irresistível, porque tudo que ele fala para a gente fazer, antes de falar para fazer, ele fez. Ele faz. Aí se torna irresistível, né? O Emmanuel vai falar justamente disso, dizendo assim: estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não esquecer, não olvidar que Jesus veio e ensinou. Então Jesus envia os discípulos àquelas cidades, e já dá uma dica antes, né? Olha, tem cidade que não vai querer receber vocês. Mas antes de enviar ela para aquelas cidades hostis, Jesus encarnou num planeta hostil. Esse estudo vai estar passando, imagino, lá para março, abril. O pessoal vai estar assistindo aqui na internet. Mas nós estamos realizando estudo praticamente na semana do Natal, né? Então, a celebração do Natal, ela é em função disso. Jesus veio e ensinou. E já chegou chegando. Não tem essa expressão, Tonzinho? Jesus chegou chegando. Chegou já abafando. Porque já o primeiro dia, a primeira noite de existência física, carnal do Cristo entre nós, ele já chegou ensinando, sem falar. Alguém, uma vez, na mocidade espírita, há muitos anos, me perguntou assim: Aloysio, se Jesus era, sabe, mentalmente tão à frente, ele, bebezinho de colo, ele aprendeu a falar, ele já não podia, né? Após o parto já falar, oi mamãe, né? Não poderia já falar? Falei para o menino, falei assim, não sei, acho que sim. Pode ser que sim. Mas, uma coisa é certa, mesmo tendo essa habilidade, ele não a usaria. Porque esse período silencioso de Jesus, experimentando, né, o desenvolvimento biológico, tal qual qualquer outra criança, serviu justamente para Jesus mostrar para a humanidade que já é possível ensinar alguma coisa, mesmo sem usar palavras. A noite de Belém, a manjedoura, é a primeira lição silenciosa de Jesus para todos nós. Porque a gente reclama tanto do colchão da nossa casa. Eu, por exemplo, eu tenho uma coleção de colchões. Estou com 4 anos de casado com a Ju, 5 anos, né, Ju? Vai fazer 4 anos, né? Tem 4 anos de casado que eu estou com a Ju, nós já tivemos 2 colchões. A gente reclama da cama, reclama do colchão.
esquecendo que a primeira noite de Jesus no plano físico foi em cima de palha de bicho. A gente reclama da nossa casa, esquecendo que Jesus, a primeira casinha onde ele passou a noite com o pai e a mãe, foi um estábulo. Né? Exatamente. Essa experiência humana de Jesus já é em si a primeira grande lição dele. Se fosse diferente, né, Sadel? Não tinha lição nenhuma. É por aí. Continua Emmanuel. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Então olha que legal que o Emmanuel destaca que veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação. É assim, ó, Jesus desceu para a gente poder subir. Ele vem da altura para nos ensinar como que a gente se eleva, ascende, sobe. Ele desceu para buscar, isso mesmo. O mergulho de Jesus no plano físico é o mergulho de um salva-vidas. Foi nos resgatar lá da profundeza da ignorância humana, para nos trazer para a tona, para a gente respirar aliviado. É isso. O estágio de ignorância moral, porque tecnológico a gente tem demais conhecimento, né? Falando em ignorância moral. Nosso estado é como momentâneo, de ignorância moral é tão profundo que nós vemos sufocados, afogados nele. Jesus é esse salva-vidas que se lançou ao mar para nos resgatar dessa condição. Por isso que a gente se agarra a Jesus de uma forma meio desajeitada, né? O sujeito está se afogando, ele não tem muita noção do movimento que ele está tendo, ele se abraça desesperadamente. A gente se lança à atividade espírita, à tarefa de beneficência, de uma forma meio desastrosa muitas vezes. Muitos irmãos, nós se atrapalham, fazem algumas besteiras assim. A gente tem que ter paciência e compreensão, porque a gente tem que olhar para as pessoas como alguém que estava se afogando e acabou de ser salvo. O melhor é que o salva-vidas sabe como pegar. Sabe como salvar, né? Sabe como. A gente, muitas vezes, já salvos, né, da praia, confortavelmente, julgamos quem está se afogando e sendo salvo agora. Ah, lá o jeito que ele se debate, né? Que é a gente reparando ao jeito que ele dá passe. Ao jeito que ele faz campanha do quilo. O salva-vidas não está se incomodando e a gente está. Mas é exatamente isso. É um mergulho. Ele se lançando no nosso ambiente, no nosso habitat hostil, difícil, com esse espírito de socorro, esse zelo quase paternal. Fraternal, mas de um jeito paterno. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Sabe, já tinham vindo tantos profetas tão extraordinários, Elias, Isaías, próprio Moisés, só para a gente citar Israel, no Extremo Oriente, Siddhartha Gautama, né, o Buda, Confúcio na China, os druidas todos agindo no norte da Europa, com noção de reencarnação já, na Índia, os grandes avatares da religiosidade hindu, no Egito. Por que ele não se utilizou desses grandes médiums para enviar a mensagem e pronto?
Porque ele não queria só proclamar. Ele não queria só a ação de pregoeiros. Ele queria ensinar. E para ensinar com profundidade algo para alguém de mentalidade infantil, é preciso, necessário. Então tem gente que fala assim comigo, ele precisava vir? Claro, era necessária a reencarnação de Jesus. Porque ele ensinou a viver, vivendo. Então vamos pensar nessa perspectiva de Jesus e projetar esse estudo de hoje, gente, é um convite que eu faço agora, nós vamos seguir nessa linha até o final do estudo. Pensar na relação de Jesus com a humanidade como a nossa relação com os nossos filhos. Eu ainda não tenho filho, mas esse vídeo vai ficar registrado, então não fica datado, né? Vale para a posteridade. Então, na nossa relação com os nossos filhos, criança é um bicho esperto, porque é gente, né? É gente no seu estado mais espontâneo. Criança só aprende o que a gente vive. Criança não aprende o que a gente fala. Oi? Isso é uma verdade pedagógica. A psicopedagogia prova isso academicamente. Criança não faz o que a gente diz. Criança faz o que a gente faz. Então Jesus, sabendo disso, e tendo em nós crianças espirituais, ele veio e fez. Se ele queria que nós fizéssemos o que era certo, ele tinha que vir e fazer o que é certo na nossa frente. Se você quer que seu filho seja um homem de bem, então seja um homem de bem. Não diga para ele, olha meu filho, eu quero que você seja um homem de bem. Não, viu, Thaís? Seja um homem de bem. Quando eu falo homem de bem, eu estou falando mulher de bem também. Claro. Recorda que não basta falar, aconselhar e informar. O Emmanuel está falando, não é que não é para falar, não é para aconselhar, não é para informar. É que não é o bastante, não é o suficiente. Para ensinar, você precisa fazer mais que isso. Tem que ir além disso. Então, além de falar, informar, ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Se o outro precisa viver dentro de padrões de retidão de caráter, de decência, que eu já domino, que já me sensibilizam e que já modificaram o meu caráter, então eu tenho que expor, evidenciar, tornar evidente essas noções de caráter superior em vida e em situações abrasivas, desafiadoras, árduas, provocativas. É ali. É forte isso, né? A gente fica falando, tenho até medo de cair no lugar comum, porque eu falei tantos miudinhos isso, tantos vídeos eu mencionei isso, porque é um negócio que tem me impactado muito, viu, gente? Por isso que eu sempre estou voltando nessa questão. Entre uma quarta-feira e outra, que eu gravo aqui, eu registro aqui 1h e pouco, 1h15, 1h20, de pregações, de vociferações, de verbalizações, mas entre uma quarta-feira e outra, existem dias e dias de experiência humana, ao lado da minha esposa, no meu ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, em que eu sou convocado a tangibilizar teoria. Testar. É isso que eu estou falando. Testar. Então, como eu preparo o estudo uma semana antes,
Então eu vou estudando, vou aprendendo as coisas e vou testando. Isso tem me feito bem melhor. O Emmanuel vai começar a falar disso no próximo textozinho que eu selecionei, mas eu vou adiantar já aqui, para a gente já ir balizando essa questão. Quando você trabalha com educação do espírito, e é basicamente isso que todo evangelizado faz com os seus evangelizandos, entenderam o jogo de palavras? O evangelizado é evangelizador do evangelizando. Pai evangelizado evangeliza filho a ser evangelizado. Então, nesse processo de esforço contínuo para estabelecer um estado de coerência entre verbo, palavra e vivência, você se disciplina antes de disciplinar. Resumo da ópera. Não fiquem chateados com seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, se ele olhar para você e falar assim: ah, não vou mais escutar a senhora, não vou mais escutar o senhor não, porque o senhor fala isso, mas não faz. Normalmente a gente pega e tem aquela resposta pronta, Tânia. Mas eu não sou perfeito, eu sou humano. Perfeito só Jesus. Desculpa. Um desculpismo tolo que não nos ajuda em nada, não ajuda o questionador em nada. Nessa hora vale, se nos falta todas as outras virtudes, vale aqui pelo menos uma virtude, que essa a gente não pode perder. Ou melhor, conquistada ela tem que ser pano de fundo para que as outras entrem em cena. Honestidade. E honestidade é olhar no fundo do olho da pessoa que te questionou, que te cobrou, e falar: você tem razão, eu estou fazendo errado. Eu te agradeço por me cobrar. E te peço que continue fazendo isso para me ajudar. Esse ato de honestidade vai impactar o outro. Vai impressionar o outro também. Então, a gente se estabelece ali esse processo em que um cutuca o outro, né? Um chacoalha o outro, sacode o outro, em mão dupla, e a gente vai crescendo junto. Milindre é um grande atraso. Milindre é paralisia da alma. A alma que fica se milindrando quando alguém o critica, vai ficar parado. A gente tem que usar a crítica do outro, mesmo se a crítica for truculenta, para crescer, para se projetar. Alguém te faz uma crítica, Tânia, você tem duas posturas. Ou morre, se descabela, se despedaça porque o outro foi truculento, porque nem sempre, né, o presente vem numa embalagem bacana. Ou desconsidera a truculência e pauta o seguinte: do que ele falou, o que é verdade, o que é mentira? YXZ é verdade. WVH é mentira. Desconsidera a mentira e foca na verdade. Aquela verdade dita duramente vai ser matéria-prima para você depurar o seu caráter. Então, Emmanuel, lá no livro Luz no Caminho, capítulo 13, uma lição intitulada Ensinar, ele vai comentar, olha só que barra pesada, Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1 da Carta de Tiago, a Carta Apostólica de Tiago. Olha o que o Tiago disse. É meio difícil de entender a princípio, mas vocês vão ver que é isso mesmo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo.
Vou dar uma pausazinha dramática, pra vocês digerirem. Vou ler mais uma vez. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Senhor Antônio Nogueira, o apóstolo Tiago está dizendo o seguinte: meu amigo, não grava um miudinho e põe no YouTube, não. Porque se você fizer isso, vai ter olhos do mundo inteiro vigiando cada passo seu. Encarnados e desencarnados. Agora eu vou trocar isso em mais minutos para vocês. Outro dia eu fui fazer uma troca de uma camiseta nas Americanas e a troca durou uns 40 minutos. E eu fui ficando nervoso, Adelmo. E fui ficando nervoso com aquela demora. Aí toda hora vinha um pensamento, e não era a voz dos espíritos não, era a consciência mesmo. E se aqui em volta tiver alguém que assiste o miudinho? E eu comecei a estressar com o vendedor, e o vendedor calmo. Aí eu pensava, mas se esse moço assistiu o miudinho, ou se um dia ele vier assistir algum miudinho? Entendeu? Assim, tem que conhecer. É um recurso retórico esse. Né? É uma ironia, um jogo irônico. Mas basicamente o Tiago está dizendo isso, mãe. Antes você não conhecesse tanto. Agora, aliás, eu vou tirar esse tanto. Porque o André Luiz, ele diz o seguinte, que 5 minutos de evangelho numa existência é conhecimento suficiente para você ser duramente cobrado da espiritualidade pelo que fez e o que deixou de fazer. 5 minutos de evangelho. Quem já assistiu uma reunião inteira de miudinho aqui, tem 1h20 de evangelho. Muito mais que 5 minutos. Aí o Emmanuel, acho que o Emmanuel pensa assim, se o Tiago pegou pesado, eu vou pegar também. Ele começa assim, ensinar alguma coisa traz consigo uma responsabilidade direta. Se ensinas o bem a uma criatura, então agora eu vou tirar dos meus ombros o peso do miudinho e jogar nos ombros de todo mundo. Se alguém aqui tem sob sua responsabilidade uma criança que seja, um adolescente que seja, filho, neto, sobrinho, aluno, vizinho, irmão, já tem uma grande responsabilidade nas costas. Se ensinas bem a uma criatura que não conhece, é justo aguardar do discípulo a interrogação quanto ao teu modo de agir. É justo, não é injusto. Se um filho te joga na cara que você não se comportou de uma maneira ética, decente, abaixa a cabeça, mesmo que ele seja jovem. E olha que eu sempre enfatizei aqui no miudinho a reverência, uma tradição judaica essa, né? Em relação aos mais velhos. Mas quando Paulo precisou puxar a orelha do pai dele, Paulo de Tarso puxou a orelha do pai dele. Com respeito, com reverência, mas puxou. E é muito triste isso, gente. Você mais velho, já detentor de alguma noção de evangelho e precisar de um rapaz, uma mocinha, uma criança te puxar a orelha quanto à sua conduta moral. Isso é muito triste. E o Emmanuel está dizendo, e não acha ruim não, não melindra não, porque é justo. Continua. Desde os primórdios da organização social, o homem compreendeu que o vento leva as palavras, que não são difíceis os longos discursos e que é fácil a fórmula dos votos de prosperidade. Palavra é coisa fácil de ser dita. Pelo amor de Deus, gente, fazer palestra espírita é muito fácil. Pode ter certeza disso, gente. Não é. Hoje, com a Bíblia do Caminho, sabe?
com os vídeos lá do Haroldo, das palestras do Divaldo, dos vídeos do Rossandro. Montar uma palestra é um negócio muito fácil. Você ainda tem os livros em PDF, você vai lá, copia, cola, monta um roteirozinho ali, põe no tablet e grava miudinho. É fácil. É fácil. Falar é fácil. Ah, não, mas eu gaguejo, eu fico nervoso. Não estou falando dessa dificuldade, não. Ó, gente, com um mês de terapia você supera a dificuldade de falar em público. Tem profissionais disso, não tem? Que te ensinam a falar em público. Com um mês de escola de teatro, você fica, chuchu, beleza. O Emmanuel está falando de um outro gênero de dificuldade. Um gênero de dificuldade que às vezes vai exigir uma existência inteira ou inúmeras existências para ser superada. Vamos ver qual que é? O apóstolo não se referiu a todos, porque sabia que alguns necessitam da coragem de testemunhar de si próprios no caminho mais rude. Falou para os levianos e ignorantes, que não pesam o valor do que dizem. Agora ele inverteu. Luiz, eu não estou entendendo. O Emmanuel primeiro ele disse que palavra é um negócio tão leve que o vento leva. Agora ele está dizendo que palavra é um negócio que pesa. Uai, é leve ou pesa? Genial o jogo que o Emmanuel faz aqui. A nossa palavra cristã, uma frase do evangelho que você diga, é leve nos ombros do outro e é pesada nos seus. Sabe quando a gente diz assim, eu falei com fulano, entrou no ouvido e saiu no outro? É porque palavra dita, para quem ouve, é coisa leve. Agora, palavra do evangelho dita, para quem diz, se torna um fardo. E aí o Emmanuel está dizendo que tem gente que pega esse fardo e põe de lado, põe no chão. Sabe de que ele chamou essas pessoas? Levianas. Leviana. Você admirar o evangelho e você querer fazer propaganda dele para Deus e todo mundo. E eu e a Juju, a gente vai, grava, chega em casa, edita, coloca. Nós não estamos falando dessa propaganda midiática, não. Quando você faz um esforço, sabe, Shebna, de chamar alguém para vir no miudinho, isso é propaganda. Liga para alguém, você precisa ir no miudinho, manda um e-mail, você precisa ir no miudinho, compartilhe os vídeos. Quando você faz isso, isso é propaganda. Mas a gente esquece que a maior propaganda é a nossa mudança de comportamento. Não é o compartilhamento no Facebook. A gente precisa impressionar alguém a tal ponto que esse alguém, ele tem iniciativa de chegar para a gente e falar: fulano, você fez uma mudança na sua vida tão radical que eu quero saber de onde que isso saiu. Você mudou de comportamento tão, generosamente, que eu quero a receita. Aí você fala, não, sabe o que é? Tem um gordinho lá no Alto Boa Vista, ele falou uns negócios que ficou aqui grilando no meu ouvido, aqui, ó. Isso mexeu comigo e eu resolvi ser coerente com o que eu ouvi. Caso contrário, você está sendo leviano. Daí minha inquietação nas lojas americanas. O medo de ser leviano. Sabe? Eu me sentia como um equilibrista de circo em cima da corda bamba ali. Se eu mexesse em falso, um leão saltava da minha boca, dilacerando o vendedor.
E ele rugia aqui dentro, gente. Eu falava, quieta, gatinho. Quieta, sossega aí, fica quietinho. Se eu desse, uma brechinha, seu Adel, sai uma fera salivando de dentro de mim. Juju, para de acenar com a cabeça. A gente ri agora que passou, mas a coisa é séria. Ó, vocês viram que eu estou usando o miudinho tipo Reclame Aqui, né? Citei, inclusive, a lojas americanas, né? Tomara que eu não seja processado, né? Ó, os que ensinam verdadeiramente entendem o divino valor das palavras. Conhecem o elevado preço das aquisições espirituais. Não criticam porque sabem o quanto é precioso e difícil o esforço pessoal. Então, depois que você viveu uma situação dessa que eu mencionei, você pensa duas vezes em julgar alguém. Porque você sabe o tanto que é difícil manter essa harmonia entre vida e verbo. Se alguém escorrega na casca de banana, sabe? E cai. Você fala, poxa vida, eu já quase caí tantas vezes. E a possibilidade de em algum momento eu cair é tanta que eu não tenho direito. Eu não tenho direito de pegar pesado com um amigo, com um companheiro, com uma companheira. Não tenho esse direito. O limite entre leviandade e retidão é para nós, não para os espíritos superiores, para nós, é tão exíguo, estreito ali, que parece o fio de uma navalha, gente. E nós caminhando em cima, Tonzinho. Não precisa de tempestade para a gente pender para um lado ou para o outro, não. Porque cientes do quanto é fácil falar e quão penoso agir entre as incompreensões do mundo, sempre prontos a defender os outros, silenciam quanto à própria defesa, por compreenderem que pertencem a Deus. Então, é mais ou menos assim, Lucas. A gente acha que o grande espetáculo é falar brilhantemente sobre o Evangelho. O espetáculo, tem um amigo meu lá do Norte de Minas que ele fala, é saber o atacais e o defensais. É saber a hora de atacar e a hora de se recolher, de recuar. É saber a hora de usar o verbo com energia e seriedade para admoestar um filho, mas saber também a hora de ser indulgente com esse filho. De ser caridoso, misericordioso com o erro dele. E não massacrá-lo. Luiz, qual que é a receita de bolo? Para a medida disso, Dona Joana? Saber a hora de puxar a orelha e falar, você está errado, e saber a hora de falar, nossa, se eu agora fizer isso, eu vou dilacerar ele, ele vai desmanchar no chão. Ele já está culpado. Viver. Viver. Você vai fazer besteira uma vez, duas vezes, três vezes. Para as mães, vocês só vão ser boas mães lá para os 84, 85 anos de idade. Aí já vai estar sabendo, sabe? O ponto do doce de abóbora, a medida do atacais e o recuais. Não é tarefa fácil. Mas também depois de assimilado, viu, Thaís? Aí você leva isso para a próxima existência. É aquela pessoa que tem uma habilidade, um talento nato para lidar com o outro. Para lidar com as dificuldades do outro. Aquela pessoa que você fala, nossa, fulano tem uma inteligência emocional, um talento para lidar com as dificuldades das outras pessoas, impressionante. Esse é o grande líder.
é o grande líder. É o grande pai de família, a grande mãe de família, o grande profissional. É aquele que se torna referência para todo mundo. Mas porque adquiriu essa habilidade, essa virtude de saber a hora de usar da energia, mas saber a hora de oferecer o colo. Isso não é fácil. Bom, vimos ensinar e pregar ou proclamar? Ensinar não é coisa simples não, gente. Por isso que Alcione Villamil, Célia Lúcius, Lívia Lentulus, foram todos grandes educadores e grandes educadoras do Evangelho na Terra. Outra ciência que nós vamos ver agora, também difícil. Nós vamos destacar a palavrinha cidades. Jesus seguiu para cidades. Então olha só o paradoxo. Ele mais 12, 13 pessoas. Do verbo dirigido para 12, agora ele vai para uma cidade e possivelmente uma praça pública. Ou uma sinagoga. Ou à beira do mar da Galileia. Falar para a multidão. Olha o extremo. Jesus falava para meia dúzia, ou para uma dúzia, e Jesus falava para uma multidão. Falar para uma dúzia de pessoas é a mesma coisa que falar para uma multidão? Não. Tem ciência. Então nós vamos recorrer primeiro ao Evangelho de Lucas, capítulo 5. Os primeiros 4 versículos do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então Jesus, na praia de Cafarnaum, aquela multidão, aí Jesus olhou 2 barquinhos de pescador. Os pescadores já tinham acabado a pesca, estavam lavando as redes. E aí o que aconteceu? E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então ele transformou o barquinho num palanque, num palcozinho. Sentou no barco, então ele ficou mais alto. O pessoal sentou na areia, estou falando areia, mas é pedra, viu gente? Pedrisco. O pessoal sentou ali para escutar o que ele ia dizer. O beabá, o abecedário. Sabe, o básico do básico do básico? É o que Jesus ensinava para a multidão, naquela salinha de aula natural, ali em Cafarnaum. O mar calmo, quietinho, plácido, né? É um lago, né? Só quando soprava o vento no deserto é que ele ficava agitado. Mas ele estava calminho, sentou ali, o pessoal sentado, escutando a prosa boa de Jesus. Os causos de Jesus. Ó, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Opa! Até pôr o tablet aqui. Deixa eu ver, um tem cara de pescador aí. Os mais velhos. Senhor Luiz, o senhor é bom pescador? Na beira do rio, na beira do lago, os peixes é grande ou miúdo? Na beira do lago depende da palavra do pescador. Quando ele me tirou, ele é grande. Seu Luiz está dizendo aqui, gente, depende da palavra do pescador. Se for mentiroso, e quase todos são, menos os apóstolos não, eles vão falar que o peixe era grande. Mas normalmente, na beirinha do lago, é uns peixinhos miúdo. E na parte profunda, nas águas mais profundas? Os peixão graúdo. Então, gente, na beira ali do riozinho, no brejozinho, você vai achar lambarizinho. Agora, em água profunda, você vai achar surubim, vai achar pintado. Né, Sadel? Peixe graúdo. Quando lá no livro Renúncia, Alcione pega e diz que o Evangelho é uma pesca de luzes espirituais,
Essas luzes podem ser um peixinho, como pode ser um peixão. Com a multidão, Jesus ficou ali na beira do mar, pescando lambari com ela. Com a multidão, é criancinha, sabe? Sabe menininho que pesca girino no brejo? A multidão só dava conta de lambari, mas pescava com a multidão ali. Mas e com os discípulos? Aí Jesus pega e vira para Pedro e diz assim: empurra o barco e faze-te ao mar alto. Vamos pescar peixão. Aí Jesus ia lá para o meio do mar da Galileia, no meio do lago. Aí ele jogava a rede, ali vinha peixão, com pescador profissional. Em síntese, na intimidade com os discípulos, o nível é alto. Alto. Os peixes é graúdo. As lições são de grande profundidade. Mas para a multidão, peixe graúdo, apropriado. Você vai conversar com o seu filho de 3 anos de idade, você conversa de maneira apropriada, adequada à idade dele. No caso do encarnado, desenvolvimento cognitivo daquela criancinha. Mas você vai ter um papo com o seu filho que está na faculdade, o papo é outro. O nível é outro. Certo? Bom, aí, lá no livro Fonte Viva, lição 104, o Emmanuel pega e dita um capítulo chamado Diante da Multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, Morro Alto. Capítulo 5, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Nós já estudamos, é quando começa o Sermão do Monte. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Eu lembro que eu falei com vocês, quando a gente estudou aqui o Sermão do Monte, que quando Jesus sobe o monte, ele está elevando o padrão vibratório dele. Mas existe um outro viés de análise, que é o seguinte: quando ele sobe o monte, ele fica numa posição, em relação à multidão, de destaque, de evidência. Quando a gente se propõe a orientar alguém, é como se a gente subisse num palcozinho, num palanquezinho, como se a gente sentasse no barco. A gente passa a ficar, a gente começa, tem uma palavra que a gente usa muito, num pedestal para essa pessoa. A pessoa acredita na gente, aposta na gente. Isso a gente percebe muito com o filho. Quem que o pai é para o filho? Uma espécie de ídolo, de herói, super-herói. Então você passa a ter responsabilidade pelas expectativas que despertou no outro. Se você desmoronar, possivelmente ele vai desmoronar junto com você. Porque você está no alto do monte. Você subiu no palanquezinho. Eu vi um montezinho lá. Então é uma ladeirona. Jesus ficou na parte mais alta, ele ficou sendo visto por todo mundo. Quem vai para a tribuna espírita, então, poxa vida, se torna referência para muita gente. Se ele desmorona, muita gente que equivocadamente pautou a sua existência em cima do caráter daquela pessoa, fica perdido, desnorteado, sem orientação. Então, dificilmente alguém que está numa posição de destaque, e isso vale tanto para a relação dos pais de família, mães, pais, com os filhos, quanto para a relação de liderança religiosa, dificilmente ele cai sem que uma meia dúzia caia junto. Continua Emmanuel. Auxiliar a todos
para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Luiz, então, eu não vou querer ficar em evidência para ninguém, não. Porque aí eu fico com esse compromisso de estar sempre de pé. Gente, tudo tem uma partida e uma contrapartida. Se por um lado é uma situação muito difícil essa de estar em evidência, porque você tem que ter atenção e vigilância redobrada, por outro, não existe felicidade maior do que essa de ser farol na vida de alguém. É duro ser cobrado pelo filho o tempo inteiro quanto à sua conduta moral? É. Mas também tem alegria maior do que o filho lá no discurso de formatura falar: eu orientei minha vida na conduta e no caráter do meu pai, baseado na conduta e no caráter da minha mãe. Não é bom ouvir isso? Não é, Tânia? Então a felicidade maior é a de ser útil na caminhada de alguém enquanto caminha. Dá um contentamento, uma satisfação, pessoal. Né, doutor Tatiana? O Lucas fala: ó, mãe, eu sou o que sou graças à senhora. Não é, Lucas? Isso é bom. Então tem uma partida e uma contrapartida. Um peso e um contrapeso. Para equilibrar a coisa. E aí você vai se conduzindo dentro desse movimento de equilibrista. Ó, ao leste, ao oeste, ao norte, ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Então, quando o Emmanuel fala assim, ao leste, ao sul, ao norte, ele está dizendo, no emprego, na rua, no centro espírita, na sua casa, tem sempre alguém na sua retaguarda moral. Alguém que precisa do seu exemplo, da sua conduta, do seu caráter, para poder caminhar com segurança. Estendamos os braços, alonguemos o coração, irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Sem condições. É muito duro quando você percebe que alguém está na sua retaguarda e aí a condição para que esse alguém te siga é nunca cair. Aí você se torna aquele professor exigente demais, cruel até, que não admite o equívoco do aprendiz, do aluno. É aquele pai, aquela mãe que fala para o filho, mas eu não te ensinei assim. Você não aprendeu isso comigo. Ele aprendeu muita coisa com você. Mas também trouxe de muito tempo, de muita vivência, muito vício. É natural que ele viva a sua luta, né? Qual que é a fala do bom mestre? Olha, você caiu, mas a gente cai para aprender. Vão levantar e vão voltar a caminhar. Eu vou te orientar de novo. Tenta mais uma vez. E aí, o sujeito que está na retaguarda está sempre se sentindo encorajado, motivado a não desistir. E fechando, o livro Nascer e Renascer. Esse título eu acho lindo, né? Porque o Emmanuel não está falando de reencarnação. Ele está falando de ressurreição. Ressurreição no movimento espírita. É. Quando você, numa noite, vai dormir e fala, o que eu fiz do meu dia? Eu só fiz besteira. Nossa, não dei uma dentro. E dorme chorando. E no outro dia, quando o sol nasce, você nasce junto com o sol, brilhando igual o sol, e fala, hoje eu estou com vontade de acertar. Hoje eu estou animado. No dia anterior você tinha nascido. E hoje você renasceu. Isso é ressurreição. A ave fênix se consome, vira cinzas
e depois renasce. Lição 8. Aprendamos ensinando. Então, gente, não tem brincadeira nesse negócio de literatura espírita, não. O sujeito põe um livro que chama Nascer e Renascer, e depois no capítulo 8, ele coloca uma lição. Aprendemos ensinando. Como é que você nasce e renasce? Quando você ensina, ao mesmo tempo que aprende. Quando você renasce, você está aprendendo, mas também está ensinando. Você está tentando de novo acertar, mas ao mesmo tempo dizendo para alguém silenciosamente: olha, é preciso renascer. Todos os dias. Ensinando o melhor aos outros, somos impelidos a procurar o melhor em favor de nós mesmos. E disciplinando a existência em torno da nossa estrada, acabamos fatalmente disciplinados por ela. Então a melhor coisa do mundo é ser pai e ser mãe. Dá um frio na barriga, não é, Thaís? Fala, nossa senhora, o que eu falar ele vai fazer, o que eu fizer ele vai fazer, sobretudo. Dá um medo, mas é a melhor coisa do mundo, porque aquela responsabilidade vai te condicionar a ser melhor. Vai ser um constrangimento inevitável. Então a maternidade, a paternidade chega na nossa vida para mudar a gente, para virar a gente do avesso. E à medida que vão passando os anos, e aquela experiência educativa vai te colocando em maus lençóis, muitas vezes, numa situação constrangedora. Você vai nascendo e renascendo, nascendo e renascendo. Você vai moldando aquela massinha, aquele biscuit, e ele vai te moldando também. E aí, quando seu filho tem 30, 40, 50 anos, você fala, olha, ele não é o mesmo que eu segurei nesses braços 50 anos atrás. Mas eu também não sou a mesma que segurou ele nos braços 50 anos atrás. Crescemos juntos. E para finalizar, o verbo partiu. Jesus partiu. Livro Fonte Viva, capítulo 165, 165. Não duvides. Não duvides. Porque Jesus, ele podia falar assim, tá, esses 12 me ouviram quietinho, até emocionar, o olhinho ficou cheio de lágrima, balançaram a cabeça, mas eles me amam, eles gostam de mim, são meus discípulos. Ele falou, mas e a multidão na praça? Será que vai me receber desse jeito? Sabe o que aconteceu? Ele levantou e não duvidou. Isso é segurança. Isso é segurança. Diz o Emmanuel, avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. Qual é o traço característico, peculiar de todos os grandes apóstolos de Jesus na história do cristianismo? Não vacilavam, não duvidavam. Eram homens e mulheres decididos e decididas. Vontade vigorosa, firme, resolutos. Uma teimosia do bem, sabe, Euridice? Encasquetava com um negócio, um trem na cabeça. Esse Chico Xavier falou assim, eu vou psicografar uns 400 livros. Ele pegou a toadinha dele ali,
Pedro Leopoldo, Uberaba, Uberaba, São Paulo, Belo Horizonte. E foi. E não é que o trem deu certo. Não duvidou. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então, duvidou. Pedro saiu do barco, começou a andar nas águas. Mas até agora eu andei, dei 10 passos, mas será que eu dou conta de mais 10? Começou a afundar. Duvidou. Começou a afundar, derrotismo. Ai, tá vendo? Eu tinha razão, eu ia afundar, eu sabia que eu ia afundar. Aí afunda mais. Depois, negação. Mas quem me dera, não sou capaz mesmo não sou Jesus. Aí vem por último, morte. Morte espiritual. Somos nós. Tarefa familiar, voltamos na mesma tecla. Criar filho. Será que eu sou capaz? Nossa, será que eu tenho maturidade para isso? Será que eu vou dar conta? Derrotismo. Aí no que vem derrotismo, vem as primeiras derrotas, os meus primeiros fracassos, natural. Todo mundo fracassa em alguma coisa, em algum momento e algum dia. Mas aí vem a negação. Tá vendo? Eu sabia que eu não ia dar conta. Aí junto com a negação vem a morte moral. Desistir. Eu não vou dar conta de criar esse menino. Aí entrega para o mundo. Aí é aquele pai que entrega para a escola e fala, escola, educa. Entrega para o psicólogo e fala, psicólogo, educa. Eu não sou capaz. Morreu. A maternidade naquele coração está morta. É uma mãe, um pai, cadáver. Finalizando mesmo agora, gente. Última palavrinha que vai aparecer aqui. Concluindo. Enquanto ele não concluiu um serviço, ele não começou outro. Nós somos assim? Gente, um pensador genial, o pai da dita pós-modernidade, Zygmunt Bauman. O Bauman, ele falou sobre a modernidade líquida, que é a pós-modernidade. Tudo é fluido, né? Tudo escorre pelas mãos. Né? A música do Lu Santos. Hoje o tempo voa, amor. Escorre pelas mãos. A gente não consegue agarrar nada. Sabe por quê? Tudo é fugaz. Tudo é volátil. Não dura. Começar na nossa tecnologia, que a obsolescência programada faz com que um celular não dure 2 anos. Você comprar outro, e comprar outro. O nosso conhecimento é assim. É uma velocidade de informação tão grande, uma profusão de informação tão grande, que tudo é descartável. Quando você está começando a gostar de aprender uma coisa, outra coisa para aprender. Tudo passa por nós, nos atravessa. Isso é ruim. Sabe por quê? Você nunca consegue terminar nada. Concluir nada. Pior ainda quando você pega essa fugacidade, essa volubilidade e transfere isso para as relações humanas. Aí o bicho pega. Você não consegue começar e terminar, concluir a caminhada com ninguém. Tem uma programação reencarnatória, você desiste. Na paternidade, no casamento, no emprego. No emprego. Começa no emprego, tá? Aí você começa a construir um relacionamento com o seu chefe. Não, cansei. Pede conta, vai embora. Você começa a fazer uma faculdade, Lucas. Aí tá lá, aí começa a construir um relacionamento com o seu professor. Não, enchi o saco. Vou mudar de curso. Parei faculdade. Vou empreender. Sim. Não vou nem falar de casa espírita, né?
Uma vez eu fui numa cidade fazer uma palestra, falei o tanto de centro que tem em Uberaba, a pessoa assustou, falou, mais de 100 e tantos centros espíritas. Nossa, é a meca do espiritismo, tem 100 e tantos centros. Eu falei, não, minha filha, não fica assim empolgada, não, porque lá assim, o povo briga no centro, sai e monta outro. Você não consegue, você começa na casa espírita, cansou do grupo, larga, monta um grupo próprio, o seu centrinho particular, ou então, pula para outro centro, pula para outro centro, pula para outro centro. Notem bem, eu não estou falando de um movimento de fraternidade em que você colabora com muitas casas espíritas, não. Não estou falando disso. Eu estou falando de inconstância. Sujeito que não consegue dar prosseguimento, continuidade a nada. Nada na vida dele prospera. Tudo fica pelas metades, inacabado. Sabe o que precisa em você, para você levar alguma coisa, começar uma tarefa e concluí-la? Fibra. Fibra moral. Solidez de caráter. E aí diz o Emmanuel, quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo, acaba sem atravessar porta alguma. Não sei se vou, não sei se fico, não sei se vou para a direita, se para a esquerda, não sai do lugar. Às vezes uma existência inteira sem sair do lugar. São tantas portas de interesse, tantos focos de interesse, que não vive nenhum deles. Está sempre avistando de longe. Oi? Vamos falar dela agora, né? São tantos deuses, Eurídice. Você não tem Deus nenhum. Tantas facilidades, que a porta estreita estava ali do seu lado. Era a porta do dever espiritual a ser abraçado, em compromisso com os outros, com a melhoria do planeta, do orbe. E ela estava lá, mas você estava hipnotizado pelas sereias que cantavam. A leviandade, de novo o Emmanuel usando a mesma palavra, hein? A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. As nossas relações afetivas estão se tornando levianas. Nós não estamos falando de escravidão afetiva, nós estamos falando de seriedade e responsabilidade. De honrar um compromisso assumido. É disso que nós estamos falando. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma parte para outra. Sabe o canavial? Pende para cá, pende para lá, pende para cá, pende... a cana. Jesus Cristo era uma sequoia. Eu nunca fui para o Canadá, não, nem para o norte dos Estados Unidos, mas tem lá uma sequoia, aquela árvore, né? O cedro no Líbano, aquela tora milenar, que tempestade nenhuma dobra. Nós somos cana, uma brisinha sem vergonha, joga nós, tomba o canavial inteiro. Leviandade. Os inconstantes permanecem... Perdão, já li isso. Para encerrar de vez. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. Isso é doença. A gente entra... Gente, o negócio é tão sério, que olha só o que eu vou dizer para vocês, o negócio, estou cantando a pedra. As pessoas me perguntam se eu já escrevi o próximo Morro Alto. Quando passar esse vídeo, ainda não saiu o próximo Morro Alto. Elas me perguntam, mandam inbox, quando é que você vai escrever o Morro Alto 2? Eu já escrevi até o 3. Tudo de uma vez só.
Porque não existia Morro Alto 1, nem 2, nem 3. Era um livro só. Sabe o que aconteceu? Conversando, nós, a editora, o Ser, a gente chegou à conclusão que hoje em dia, se você lança um livro com mais de 200 páginas, não é que não vende, não é uma preocupação mercadológica. É a preocupação espiritual. As pessoas não vão ler. Pensem em vocês. Quantos livros vocês já começaram e não terminaram? Aí nós dividimos. Morro Alto 1, Morro Alto 2, Morro Alto 3. Vamos lançar o Morro Alto 1? Vamos dar uns 2 anos para o povo ler. Dá para ler numa tarde, 2 anos. Agora vamos lançar o Morro Alto 2. Mais 100 paginazinhas. Agora, doses homeopáticas. Isso que acontece na nossa relação com o livro, é o que acontece na nossa relação com tudo. Você começa e não termina. Então, a Ilha há pouco tempo falou um negócio ótimo. Nós não vivemos numa sociedade com crise de vocação. É uma crise de convicção. Comprometimento. As pessoas não estão com crise de vocação. Sabe, não sei se eu sou médico, se eu sou engenheiro, se eu sou professor ou se eu sou cantor. Não é isso. É crise de continuidade, de convicção. É abraçar uma tarefa e estar convicto de que agora que você abraçou ela, enquanto você não acabar a obra, você não larga o osso. É isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós encerramos aqui, eu passo um pouquinho do horário hoje, porque é o que acontece. Jesus, ele só levanta do banco e parte para evangelizar a cidade e a multidão depois que ele tinha evangelizado os discípulos. Ele só começa uma atividade depois que tinha honrado a primeira. É isso. Tá bom? Até a semana que vem, gente. Nosso caso aqui tá nesse salão 1h10, com esse banquinho de madeira. Isso é mais do que merece. E é mais, ó, Joaninha, mas é tudo que precisa. É mais do que merece e tudo que precisa. Vamos pedir o quê? A recompensa já é isso.